Boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna, saudar a nossa querida presidente em exercício, deputada Tia Ju, e eu quero continuar a reflexão na linha da análise já iniciada pelo deputado Luiz Paulo, que aqui me antecedeu. Na data de ontem, a CPI da crise fiscal fez uma reunião conclusiva em que o deputado relator, deputado Max Lemos, apresentou o seu relatório e, de uma maneira sintética, fez abordagens dos principais temas que foram discutidos naquela CPI. Eu quero dizer que essa CPI foi muito importante para entender a trajetória que levou o Estado do Rio de Janeiro ao regime a calamidade financeira, ao regime de recuperação fiscal, e nós pudemos abordar todos esses temas. A questão da dívida ativa, a questão do incentivo fiscal, a questão do petróleo, do gás, a questão exatamente do planejamento que foi feito durante os últimos 24 meses, ou seja, através dessa CPI, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de, em diversos momentos, identificar as divergências que, via de regra, continuam a acontecer entre a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Fazenda. Ao final dessa CPI, nós estaremos, na semana que estamos vivendo, teremos a obrigação de apresentar o nosso parecer no que se refere ao relatório e às nossas contribuições. Deixo aqui já de pronto as duas contribuições que farão parte da análise que faço do relatório apresentado. A primeira, essa CPI ela tem que ter continuidade. E a forma dela ter continuidade, exatamente analisando os caminhos do plano de recuperação fiscal, é que, pelo menos uma vez em cada semestre, a Comissão de Economia, a Comissão de Orçamento, a Comissão de Tributação, a Comissão de Saneamento Básico e a Comissão de Meio Ambiente. Por exemplo, nós acompanhamos, no que se refere ao Comperj, o PTAC, em que a Petrobras paga ao governo do Estado cerca de 38 milhões de reais. Portanto, é importante que tanto a Comissão de Meio Ambiente quanto a Comissão de Saneamento façam o acompanhamento da utilização dessa verba. Boa parte desse dinheiro vai ser destinado a saneamento básico, vai ser destinado a reflorestamento. Assim, me parece que será extremamente oportuno que, uma vez em cada semestre, de acordo com a sua área de atuação, as diversas comissões por mim citadas possam estar fazendo a análise da efetividade das recomendações que serão feitas no relatório, que será, em primeiro momento, aprovado na CPI e, em segundo momento, aprovado nesse plenário. A minha segunda sugestão é fazer uma comparação com a questão da intervenção federal no ano de 2018. Nós discutimos na CPI os impactos da Lei Candir. Se nós discutimos na CPI a decisão que ocorrerá em novembro, onde já temos aí a questão dos royalties do petróleo com o voto da ministra Carmen Lúcia. Para a alegria nossa, quem preparou o documento que deu origem à ação junto ao Supremo Tribunal Federal foi o então procurador do Estado, o ministro Barroso. Não há que se discutir isenção ou impossibilidade do ministro Barroso oferecer o seu voto, porque a ação não foi movida pelo ministro Barroso, a ação foi movida pelo governo do Estado na figura do governador à época.
Ou seja, temos que decidir ou não, no caso do Supremo Tribunal Federal, a questão dos royalties do petróleo. Se não houver possibilidade de ganho desta ação em favor do Rio de Janeiro, permanecendo para o Rio de Janeiro o status que ele necessita e que lhe é devido, em razão de aqui em seu território existir os mananciais do petróleo, não haverá outra solução a não ser, como disse o deputado Luiz Paulo, nós proclamarmos a independência do Estado do Rio de Janeiro, ou então a intervenção ampla, geral e restrita. Exatamente, pensando na questão da intervenção, que foi uma análise que fiz, sugiro, nas premissas que apresentarei na análise do relatório, sugiro a criação de um observatório. E quero dizer que essa ideia foi fruto de um debate que tive com os integrantes da Associação de Classe dos Auditores Fiscais. Acho que será extremamente pertinente que essa Assembleia Legislativa tenha um observatório das contas, não só das contas do governo, mas, sobretudo, do desempenho do governo no plano de recuperação fiscal. E, assim sendo, podemos contar, dentre outras coisas, com a participação das organizações de classe, em particular dos auditores fiscais. Na data de hoje, quero dizer que tenho assento na Comissão de Orçamento. E participei também hoje, deputada Tia Ju, de uma importante audiência pública conduzida pela Comissão de Orçamento, e nessa audiência pública tivemos a oportunidade de examinar o parecer do Tribunal de Contas relativo às contas de 2018. E o parecer do Tribunal de Contas é transparente, é firme em se apontar o voto contrário à aprovação das contas de 2018. Mas é preciso que se diga que a realidade de 2018 é fruto do que aconteceu em 2017, do que aconteceu em 2016, do que aconteceu em 2015 e do que já sinalizava no final do ano, o ano de 2014. Deputada Tia Ju e eu, que chegamos aqui em primeiro mandato na legislatura de 2014, já percebíamos, apesar da nossa condição de inexperiência naquele momento, mas a simples observação nos permitia dizer que algo não ia bem com as contas do governo do Estado. Nós vimos aqui alguns mecanismos, né? Antecipação de royalties, nós vimos aqui a questão da antecipação dos depósitos judiciais, a tentativa de aumento de alguns impostos. Então, isso já sinalizava que as contas não iam bem. E eu já vou concluir pedindo apenas 2 minutos de tolerância. Para dizer o seguinte, eu tive o cuidado de ler as recomendações e as irregularidades apontadas no relatório do TCE. E algumas observações, algumas irregularidades me chamaram a atenção. Dentre elas, o não cumprimento da determinação constitucional da rubrica orçamentária da educação, o não cumprimento da rubrica orçamentária da saúde, ambas previstas em Constituição Federal, o não cumprimento da determinação de 2% para a FAPERJ, que é vinculada à pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, desta feita previsão na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Vejo aqui, como sempre vejo, os representantes da Polícia Militar, da assessoria parlamentar da Polícia Militar. Não foi dado às forças de segurança mais de 300 milhões relativos ao FISED, que é o Fundo da Segurança Pública e Desenvolvimento,
previsto em 2017 e que o governo do Estado não promoveu a necessária transferência de cerca de mais de 300 milhões de reais. E no relatório, atenção às assessorias parlamentares das forças de segurança, no relatório do Tribunal de Contas, há uma recomendação de que esse valor seja repassado imediatamente no orçamento de 2019 e, não obstante, ao fundo derivado, ou seja, ao percentual derivado no FISED para o ano de 2019. E como se tudo isso não bastasse, eu posso dizer, sem medo de errar, que o que aconteceu no ano de 2018 foi uma maquiagem contábil. E essa maquiagem contábil, na tentativa de alcançar o cumprimento das rubricas orçamentárias, o que fez o gestor público, o responsável pelo orçamento? Ele faz valer um valor total de despesas liquidadas e não pagas, e que ainda assim não conseguem chegar aos indicadores de 12% para a saúde e 25% para a educação. Agora, detalhe, essa foi a minha fala de alerta à Secretaria de Fazenda e à Casa Civil. Atenção para a determinação do Tribunal de Contas do nosso Estado, que determina que, a partir de 2020, na apreciação das próximas contas governamentais, a rubrica orçamentária, por exigência constitucional, só terá como base as despesas liquidadas e pagas. Do contrário, não há o que se falar em cumprimento ou dessa determinação constitucional, ou ainda em argumentação do grande e grave crise, da grande e grave crise financeira que ainda assola o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.